Olá! Que a paz que excede todo o entendimento te visite nesse dia, amém? Continuando o nosso estudo devocional sobre mulheres da Bíblia, mulheres importantes que marcaram a história do povo de Deus, hoje falaremos sobre as mães do libertador Moisés. Filha do faraó e Joquebede, a sua mãe natural. É um nome bastante diferente para nós, Joquebede, e me ocupei em buscar o significado deste nome, que é o Senhor é glória. Aleluia! Que significado maravilhoso, não é? Então, vamos mergulhar nessa história. 300 anos após a morte do patriarca José, nasceu uma criança no Egito. Seu choro alto era sufocado pelos soluços de uma mulher. O coração de Joquebede revelava um misto de alegria e de medo. Esse filho, com um punho pequenino fechado sobre o seu peito, era uma criança tão linda que ela mal podia acreditar que fosse sua. Levou ternamente a mãozinha à boca, sentindo seu calor contra os lábios. Esse gesto acalmou a ambos. Ela pôde sentir a tensão em suas costas desaparecendo, assim como os músculos relaxando enquanto observava as sombras da noite evaporarem à luz da manhã. Embora fosse escrava, era também levita, uma mulher que pertencia ao Deus de Abraão e Sara, ao Deus de Isaque e Rebeca, ao Senhor de Jacó, Raquel e Lia. Joquebede conhecia a história de seus antepassados, acreditava nas promessas. Deus era fiel. Seu povo já não aumentara até ficar mais numeroso do que a areia do mar, como ele dissera que aconteceria? De fato, os israelitas cresceram tanto em número que os faraós temiam que pudessem um dia aliar-se a algum exército invasor e trair a nação do lado de dentro. Os egípcios haviam, com o tempo, apertado o cerco, escravizando finalmente os israelitas até que a paranoia do faraó produziu um mal ainda maior, a ordem para matar todo menino hebreu ao nascer. As parteiras egípcias, porém, temiam mais a Deus do que ao rei e recusaram-se a seguir as suas ordens, usando a desculpa de que as mulheres hebreias eram mais fortes do que as egípcias e davam à luz antes da chegada das parteiras. O faraó ordenou, então, que seus soldados procurassem cada menino recém-nascido e que os matassem, jogando-os nas águas do Nilo. Joquebede podia ouvir gritos de mães ecoando regularmente por todo o acampamento, quando os filhos lhes eram arrancados dos braços. Apertou mais o filho contra o peito enquanto ele dormia sereno. Ele nunca serviria de alimento para o deus egípcio do rio, prometeu ela. Joquebede e o seu marido Anrão iriam orar. Iriam planejar e confiariam em Deus para ajudá-los. Durante 3 meses, o maior tempo que ousou fazer isso, ela escondeu a criança, conseguindo manter Miriam e Arão, então com 3 anos, calados sobre o nascimento do novo irmãozinho. Joquebede pôs finalmente em prática uma ideia que estivera desenvolvendo. O faraó ordenara que jogasse o filho ao rio Nilo. Muito bem. Ela poria com as próprias mãos o menino na água. Ao lembrar-se de como Deus poupara o menino Isaque, inclinou-se, colocando um filho num cesto de papiro impermeabilizado com alcatrão e breu. A seguir, com uma oração feita num sussurro e uma última carícia, enxugou os olhos, suplicando a Deus que preservasse seu filho dos crocodilos que enxameavam a água. Não teve forças para ficar vigiando enquanto a criança se afastava. Chamou então a jovem Miriam para manter a vigília, seguindo o cesto à distância, para ver o que aconteceria com ele. Em breve, a filha do faraó chegou à margem do rio com algumas de suas criadas. Vendo o cesto entre os juncos, enviou uma das moças para retirá-lo. No momento em que viu o bebê de olhos castanhos, ela o amou. O rio lhe dera um filho, a quem amaria como se fosse seu mesmo. Ela não podia salvar todas as crianças inocentes, mas podia poupar uma delas. Teria ficado surpresa quando uma jovem escrava, Miriam,
Se aproximou perguntando se queria que ela procurasse uma hebreia a fim de amamentar a criança para a princesa. Será que suspeitou da verdade quando Joquebede carregou o menino nos braços, então como sua ama? O que quer que tivesse em mente, ela chamou o menino de Moisés, dizendo, porque das águas o tirei. Êxodo 2:10. Durante os 40 anos seguintes, ela o educou como um príncipe na corte do faraó. Deus manteve Moisés seguro em meio ao mais extraordinário mal e perigo. Primeiro, em águas infestadas de crocodilos, e depois, bem debaixo do nariz do faraó. Ele usou os egípcios para proteger e educar o menino de maneira a tornar Moisés mais eficiente em seu papel de libertador de seu povo. Ano após ano, Joquebede deve certamente ter refletido sobre a maravilhosa fidelidade de Deus. Sua criatividade e coragem, assim como a sua fé, deveriam inspirar até a mais covarde de nós. 2 mulheres, uma escrava e uma princesa, conservaram a vida do futuro libertador de Israel, preservando assim toda a raça judia. Os cestos, um objeto tão comum usado para um propósito tão extraordinário. Imagine com que amor e com qual cuidado Joquebede cobriu de alcatrão e piche o cesto de papiro antes de colocar o seu precioso filhinho dentro dele. Poucos cestos, no decorrer dos séculos, provavelmente receberam um toque tão cheio de amor e de carinho quanto este. Os cestos eram apenas um dentre os muitos tipos de recipientes usados para carregar vários itens no mundo antigo. No lar, as mulheres usavam cestos para guardar utensílios domésticos, assim como frutas e pão. Os que fabricavam tijolos carregavam a argila em cestos. Os viajantes faziam uso deles para carregar os suprimentos necessários na viagem. Os sacerdotes usavam os cestos para guardar o pão e as bolachas que faziam para a adoração no tabernáculo, quase sempre feitos de algum tipo de material extraído de plantas, folhas, galhos finos ou talos. Os cestos tinham uma variedade de formas e de tamanhos. Os menores podiam ser levados na mão. Os cestos um pouco maiores eram levados nas costas ou na cabeça, geralmente utilizados para guardar provisões numa viagem. Os discípulos serviam-se de 12 cestos grandes para recolher as sobras depois de alimentar as 5.000 pessoas em Mateus 14:20. Um cesto ainda maior foi usado para a fuga de Paulo por uma janela no muro de Damasco, conforme Atos 9:25, o qual deve ter sido bem grande e bem forte. O uso feito por Deus de coisas comuns para produzir algo extraordinário fica tão evidente nesses primeiros eventos de Êxodo como em diversos outros trechos da Escritura. A propensão do Senhor em realizar a sua vontade por meio de coisas, pessoas e acontecimentos comuns continua em vigor hoje, como nos dias de Joquebede. Se você procurar os sinais da sua presença, sem dúvida, irá encontrá-los. A mãe de Moisés, Joquebede, tinha uma coisa em mente ao esconder o filho e deixá-lo num cesto no rio. Seu alvo era preservar a vida dele por mais um dia, mais uma hora, mais um momento. Ela não podia saber o plano de Deus para a sua vida, nem para a vida de seu filho. Não compreendia também que ele estava pondo em prática um plano divino justamente para resgatar o seu povo da opressão a qual ela estava resistindo. Os caminhos de Deus são extremamente belos. Ele usa o amor dedicado e intenso de uma mãe por seu filho para libertar toda uma raça. Assim como Joquebede, nosso alvo deve ser resistir, confiando que Deus está operando segundo o seu propósito e que nós, seus filhos, fazemos parte dele. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmos 33, versos 11 e 18. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis,
Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versos 11 a 13.